Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, né? De artes, galerinha do sexto ano, né? Já estamos aqui no nosso livro, né? Você no seu livro, eu aqui no meu digitalizado, não é isso? Só preparar aqui os lápis para onde tiver que demarcar, né? A gente demarcar. Mas muito bem, gente, vamos aí. O tema hoje é sons e lugares, né? Deixa eu marcar aqui de novo. Tá. Aí o texto propõe aqui para a gente, né? Você já notou como sempre estamos ouvindo alguma coisa, né? Sempre, né? Nesse momento mesmo, você está se dedicando a ouvir minha voz e o que eu falo, né? O que eu explico, né? Aí, vamos aqui. O mundo não é o quê? Silencioso. O mundo não é silencioso, né? Você, no mínimo, no máximo de silêncio que você tiver, se você estiver deitado no campo, você vai ouvir o barulho da brisa, né? Soprando a árvore, soprando a grama, né? O mínimo, né? Mas são vários sons, né? Mesmo quando estamos em locais o que muito tranquilos, como o exemplo que eu dei, ouvimos algum tipo de som, desde que nossa audição esteja o quê? Saudável, né? Só não vai ouvir quem tem problemas auditivos ou quem adquiriu, né? E falar nisso, tem muita gente caminhando, né, para se tornar surdo ou no mínimo ter problema auditivo, porque tem gente que ouve música no fone em altíssimo volume, tem gente que participa de festa de som automotivo onde é para explodir o ouvido, né? Tem muita gente já surdo, né, gente? Muita gente jovem com 20, 30 anos já surdo porque abusa, né, da audição. Nosso ouvido ele não foi feito para ouvir determinadas alturas de sons, né? Então, tá aqui. Estamos expostos a um mundo que ao mundo sonoro, né? Constantemente, ou seja, nunca paramos de quê? De ouvir o tempo todo, né? Aí aqui tem uma imagem aqui do cara, né? Imagem de espelho sonoro da mostra Oi Futuro. Aí o cara tá aqui usando um aparelho, né? Eu acho que amplifica aqui né, a audição. Olha aí, ó. Você vê que vai direto pro ouvido aí, né? Aparelho curioso, né? Provavelmente para ouvir o som do mar, né? Até porque ele tá aí. Mas vamos seguindo aqui com nossa aula. Aqui, né? Você já reparou nesse mundo sonoro à sua volta? Fica a pergunta, né? Você já prestou atenção, né? No trânsito, buzinas, né? Dentro de sua casa, o barulho da panela de pressão, né? O barulho da televisão, o barulho de um aparelho ligado, liquidificador, não é isso? São vários os sons, né? Que estão na nossa vida, né? Aí ele diz aqui, né? Sons gerados por elementos da natureza, como animais, pessoas, pássaros, insetos, vento, água, né? Sons produzidas por coisas inventadas pelos seres humanos, como máquinas, carros, instrumentos musicais, utensílios domésticos, como o liquidificador e a panela de pressão, né? E ainda temos o quê? A musicalidade de cada região. Sim, porque cada região você vai ter uma sonoridade diferente, né? Você vai para uma festa em Manaus, você vai ouvir uma toada, né? Que é, que é uma música característica daquela região. Você vai em Belém, você vai ouvir, né, um carimbó. Você vem para o Maranhão, você vai ouvir, né, um tambor de crioula, um, um, uma dessas outras músicas regionais, principalmente nas festas juninas, né? Esses sons, organizados ou não, né, naturais ou produzidos, podem marcar o quê?
característica e identidade de um lugar, né? Você olha para o Maranhão, você vai lembrar o quê? Do forró, né? Você vai lembrar do boi bumbá, do tambor de crioula, do cacuriá, né? Que agora eu estava querendo lembrar, mas agora voltou na minha cabeça, né? Que são sons característicos do Maranhão, né? Pode até tocar em outro lugar, mas são característicos do Maranhão, da cultura maranhense. Percebemos que no meio ambiente, né? E no meio cultural, existem sons que ficam marcados na o quê? Na nossa memória, né? Eu até, não sei se eu falei aqui para vocês, mas eu tenho um som que para mim é inesquecível, né? Era de manhã, né? Principalmente final de semana, no domingo de manhã, o som da panela de pressão, né? Meu quarto, nos últimos anos que eu vivi com minha mãe, né? Antes de eu viver só, né? Viver com minha esposa, quer dizer, eu dormia num quarto que ficava perto da cozinha, né? Na minha adolescência, depois já de adulto, eu fui dormir num quarto lá na frente. Mas o quarto logo, assim, na minha adolescência, pedaço da infância, quando eu voltei a morar com minha mãe, aí eu não vou explicar porque é uma história longa, o meu quarto era na cozinha, né? Praticamente. E eu quantas vezes não acordei ouvindo o barulho da panela de pressão, né? Então aquele som me remete àquela época, né? Da mesma forma, tem algum som que te remete a alguma situação, algum tempo, né, de sua vida. Na imagem vemos trabalhos do artista Rodrigo Ramos, com o título Espelho Sonoro, né, que foi esse aqui que nós mostramos, né? Este é um projeto de pesquisa de arte que propõe mapear os sons de um lugar e, por meio da tecnologia, convidar pessoas a ter uma experiência com paisagens sonoras, né? Aqui, criar, combinar, integrar expressões sonoras, né? Você percebe os sons característicos de certos ambientes? Está perguntando, você percebe que no mar você vai ouvir o som da brisa marinha? Que no trânsito você vai ouvir o barulho de buzinas de automóveis, né? De caminhões? Existem vários tipos de sons, podemos percebê-los e registrá-los. Faça uma experiência auditiva. Preste atenção por alguns instantes nos sons do ambiente onde você está. Procure distingui-los. Se você vai fazer em outro momento, fora daqui, né? Aí pergunta, há sons muito longos, né? Qual é um som muito longo, gente? É, por exemplo, de uma panela de pressão. Ela vai pegando pressão, né? E ela vai começando e de repente ela tá, né? E quando a pessoa abre aquela tampa, né, para soltar a pressão, ela fica, né? É um som longo, né? Outros sons são mais curtos? É uma pergunta para você. Quais sons se repetem, né? Quais são os sons repetitivos, né? Você percebe sons graves, né, que é aquele som mais contundente, né, mais agudos, fortes, fracos, de timbres diferentes, tonalidade diferente, né? Os sons podem ser classificados com base no estudo de características das fontes sonoras. Durante nossa vida, temos experiências com inúmeras sonoridades diferentes. Com o tempo, criamos uma espécie de memória sonora. Todos nós temos, né? Não sei quem é surdo, né? E por essa razão que aprendemos a reconhecer sons, seja a voz de uma pessoa ou o ruído de um carro ou de um lugar. Assim aprendemos a perceber parâmetros sonoros. Assim aprendemos a perceber parâmetros sonoros, que são classificados de modo geral em o timbre, né? A intensidade, a altura e a duração. Isso aqui são modalidades diferentes, né? O timbre, né?
mais agudo, né? Mais grave, intensidade, né? A intensidade desse som, né? A altura, né? O volume, né? E a duração, quanto tempo ela demora, né? Aqui, crie palavras-sons, perceba sons e invente um modo de registrá-lo por escrito. Caminhe pela escola ou próximo de sua casa e faça uma coletânea de sons por meio de desenhos, palavras, sons. Represente no caderno. Bom, isso aqui é uma atividade, né? Mas vamos aqui continuando aqui. Compondo, regendo e interpretando. Na linguagem da música temos o compositor ou a compositora, né? Que é a pessoa que cria o quê? A peça musical. Os músicos, né? Chamados também de intérpretes, são aqueles que executam. É igual a música, por exemplo, a sertanejo, né? Alguém compõe e alguém interpreta, né? Canta. Às vezes o compositor é o mesmo intérprete, mas nem sempre, né? A maioria das vezes não é. O regente ou a regente é quem auxilia o conjunto de intérpretes a realizar a música, né? Isso aqui, o regente é o maestro, né? Indicando a entrada dos instrumentos, o andamento e a expressão da obra musical, né? Assim, a quem cria a música, né? Então, existe a pessoa que cria a música, a quem a rege e a quem interpreta, né? Cantando, tocando instrumentos, né? São várias formas de interpretar a música. O que não impede de um regente também ser compositor e por vezes também intérprete. Então, o regente ele pode ser um compositor, como ele também pode ser um intérprete. Isso não impede, né? E, gente, a aula vai ficando por aqui, né? E a gente vai agradecendo vocês aí pela audiência e contando com vocês nas próximas aulas. Olha aí, ó. Segue aí esse YouTube que você tá e me segue também nas redes sociais, né? No meu Instagram, ok? Valeu, até a próxima.